gostaria de compartilhar, antes de nós fazermos a oração para a nossa leitura, eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente o que me motivou a escrever esse livro. Há alguns anos, mais especificamente em 2020, foi quando eu comecei a me interessar mais por entender qual é a diferença entre uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. E todas as leituras que eu fazia, elas me remetiam ao Espírito Santo. E foi quando eu comecei a estudar, a ler mais a respeito da pessoa do Espírito Santo, mas não somente isso, a estudar a respeito o que me faz uma pessoa mais espiritual ou o que caracteriza uma pessoa, ou eu, no caso, como carnal. O objetivo desse estudo não é para nós pensarmos em outras pessoas. O máximo de um pensamento com relação ao outro que nós podemos ter nesta leitura é que essa mensagem, este livro, seria importante que outras pessoas tivessem acesso a essa informação. Mas não o pensamento, dizendo assim, essa mensagem é para fulano, tem tudo a ver com tal pessoa. Quando a gente faz isso, a gente já está julgando. Tudo que nós vamos ler, esse livro todinho aqui, é para nós individualmente, né? E nós vamos iniciar agora, antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos ler juntos, como eu disse lá no nosso grupo, no grupo do Clube de Leitura Entre Páginas. Nós vamos ler juntos, não todo o capítulo, somente algumas partes, e no final eu vou dar mais algumas orientações a respeito de como a gente vai proceder na próxima quinta-feira, quando o grupo for aberto antes da próxima leitura dos próximos capítulos. Tá bom? Mas vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Nosso Senhor Deus e Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, e o Senhor tem provido todo o necessário para caminharmos com o Senhor e discernirmos a nossa real condição diante do Senhor. Precisamos, Pai, ter os nossos olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo. E nos ajude nesta jornada, na leitura deste livro que hoje iniciamos. Obrigada por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então o título do livro, Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais a cristãos espirituais. Então nós todos estamos nessa jornada de sair de um estado indo para outro, pelo poder do Espírito, né? Então, esse livro, ele não é uma leitura comum. Esse trechinho aqui está na apresentação do livro, tá bom? É um parágrafo da apresentação. Este livro não é uma leitura comum. Ele desafia, confronta e convida o leitor a uma introspecção sincera e sem desculpas. Como o crisol purifica o ouro, assim também cada página desta obra tem o propósito de expor quem realmente somos diante de Deus. É impossível lê-lo sem ser levado a uma séria decisão. Essa é a decisão que nós precisamos tomar após a leitura deste livro. Permanecerei na mornidão espiritual ou renderei minha vida completamente ao Espírito Santo? Né? Então, ao avançarmos nesta leitura, nós vamos, a cada trecho, a cada capítulo, nós vamos ser confrontados. Essa é a importância desta obra, ser confrontado com quem nós realmente somos, para que nós possamos tomar firmes decisões ao lado de Cristo ou não, não é? Deus nos dá esse livre-arbítrio.
E qual é a raiz dos nossos problemas? É o título do capítulo 1. Existe uma causa espiritual? Então vamos lá. Nós vamos refletir sobre as razões da nossa falta de crescimento espiritual e de poder. Por quê? Que antes os discípulos, eles, quando pregavam, eram multidões que se convertiam. Por que que hoje isso não acontece mais? Por quê? Né? Porque tantos professos cristãos permanecem fracos, vencidos pelo pecado e destituídos da plenitude do Espírito Santo. Por que que isso acontece hoje? A resposta da Bíblia é clara. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que que nós temos pedido, não é verdade? O que que nós temos pedido a Deus? Nós temos pedido bens materiais, e não está errado. Pedir algo que seja realmente de relevância, que seja realmente necessário, não é errado. Mas nós temos pedido realmente que o Espírito Santo habite em nós? O Espírito Santo é o representante de Cristo, né? O Consolador, que Cristo deixou aqui antes de voltar para o Pai. E o Senhor está nos dizendo aqui em Tiago 4, 2 e 3, que nós não recebemos a plenitude do Espírito porque nós não pedimos. E se pedimos, pedimos mal, pedimos errado. O apóstolo Tiago expõe um problema profundo. Muitos pedem, no entanto, pedem com motivações carnais. O que seria isso? Vamos avançar. Suas orações não são dirigidas pela busca da santidade e da presença real de Deus, mas pelos interesses próprios da carne. Como afirma a Escritura, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ponto. A gente não pode esquecer isso que está em Romanos, capítulo 8, de 5 a 7. O problema é que muitos de nós, e todos nós, né, ou em um momento ou outro, nós podemos vacilar na fé. E as nossas motivações, esse é o maior problema. As nossas motivações, ao pedirmos algo do Senhor, não são motivações espirituais, mas motivações carnais. Então, vamos lá. A realidade é que muitos falam sobre Cristo e mencionam o Espírito Santo, mas não experimentam transformação real. Você já passou por isso? Né? Ou você já se sentiu dessa forma? De saber a teoria sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre até mesmo o Espírito Santo. Mas a vida continua sem aquele vigor espiritual, aquela robustez espiritual. Você já sentiu isso? Ellen White descreve essa condição espiritual ao afirmar assim, olha, abre aspas. Eles falam acerca de Cristo e sobre o Espírito Santo e, todavia, não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não entregam a alma. Aqui está o segredo. Entregar. Um sinônimo para entregar aqui nesse caso seria render. Não rendem. Render é você abrir mão do controle, abrir mão das suas preferências e permitir que outro controle e direcione as suas preferências. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas, o desejado, de todas as nações, 476. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que quando a alma é pessoa biblicamente, né? Quando a alma não se entrega ao Senhor para ser regido pelas forças divinas, o que que vai acontecer? É uma religião destituída de Cristo. Uma religião
seca, vazia, destituída do Espírito Santo. Então vamos lá? Não basta falar sobre reavivamento, nem apenas orar por ele. A grande necessidade da igreja hoje não é de uma mera busca emocional, mas de uma experiência real de conversão e submissão ao Espírito Santo. Experiência real de conversão e submissão ao Espírito Santo. Como Ellen White enfatiza, o batismo com o Espírito Santo é o que as igrejas estão precisando hoje. Isso está lá em Manuscript Release, já está traduzido, inclusive, para o português, volume 7. Então, o batismo do Espírito Santo é o que nós mais necessitamos. E ser batizado com o Espírito Santo começa quando? Começa na madrugada, na hora silenciosa. É a hora mais quieta, mais tranquila, ou a hora tranquila, né? É a hora mais tranquila, mais quieta, em que nós realmente podemos estar ali em comunhão com o Senhor sem interrupções, não é? Então vamos avançar. Entender, aqui nós estamos lendo sobre reavivamento. Existem muitas teorias de reavivamento, existem muitas experiências sensoriais de avivamento, e nós precisamos ser extremamente cautelosos com essas coisas sensoriais que envolvem os sentidos. O apelo ao sensorial é o que vai caracterizar a adoração e vai transmitir a ideia de que um reavivamento religioso, espiritual, realmente está acontecendo. Mas nós precisamos ter em mente sobre qual plataforma este reavivamento está sendo construído, está sendo edificado, entende? Vamos continuar aqui. Entender o reavivamento pessoal não se limita a buscar um sentimento passageiro ou a intensificar práticas religiosas externas. Olha só, não é apenas buscar um sentimento passageiro e também não é apenas intensificar frequência na igreja, por exemplo, frequência às igrejas, assumir cargos, isso é prática religiosa, tá bom? Então, o que acontece no verdadeiro reavivamento espiritual? Ele exige uma avaliação sincera do nosso relacionamento com Deus. Para que o reavivamento seja verdadeiro e duradouro, é essencial saber em que condição espiritual nos encontramos. Nós precisamos saber quem nós somos de verdade diante de Deus em termos religiosos. Eu não gosto dessa palavra, em termos espirituais. A Bíblia nos apresenta 3 grupos distintos. Cada um revela um tipo de relação com o Senhor Deus. Analisar essas características de cristãos, digamos assim, nos ajudará a compreender onde estamos e qual direção precisamos tomar rumo a uma vida espiritual plena. Vamos ver, então, esses grupos? 3 grupos de pessoas e seus respectivos relacionamentos com Deus. Vamos lá. Primeiro deles, aquele que tem um relacionamento inexistente. E a Bíblia chama essa pessoa de homem natural. O homem natural é aquele que não tem nenhum relacionamento com Deus ou com a sua palavra. Tudo bem? Vamos lá. O outro tipo de atitude para com Deus é aquele que apresenta um relacionamento completo e real. E a Bíblia chama de homem espiritual. Mas existe um terceiro grupo. É o relacionamento parcial ou fingido. A Bíblia chama de homem carnal. E aí, existe um termo profético para esse homem carnal, laodiceano, né? Então, vamos lá. Lembremos sempre que essa é uma reflexão profundamente pessoal. É por isso que no início eu disse para vocês, nós não podemos ler este livro pensando em outras pessoas. Nós precisamos barrar este pensamento. Se ele invadir a nossa mente, nós precisamos controlar e banir,
porque o foco aqui sou eu. Eu preciso ler e aplicar a minha vida pessoal. Tudo bem? Lembremos sempre que essa é uma reflexão profundamente pessoal. A grande questão não é em qual grupo os outros estão, mas a qual grupo eu pertenço. O propósito desse estudo não é analisar a vida alheia, mas examinar a nossa própria condição espiritual diante de Deus. E como, então, identificar a que grupo eu e você pertencemos? Qual é o critério que define se alguém está sendo guiado pelo Espírito ou se alguém está sendo guiado pela carne? Vamos analisar. A resposta a essa pergunta está no relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Não é o conhecimento teórico da palavra de Deus, nem as palavras proferidas, mas o que é que vai determinar, né, a que grupo nós pertencemos. Se permitimos que o Espírito opere em nossa vida e molde o nosso caráter. É isso. É justamente esse vínculo com o Espírito Santo que determina a condição espiritual em que nós nos encontramos. Lembra que nós vimos logo há uns momentos anteriormente? Como se nós nos rendemos ou não. Quando esse relacionamento está ausente, não importa o quanto alguém pareça sábio ou religioso aos olhos humanos, a pessoa permanece separada da verdadeira vida que vem de Deus. A Bíblia descreve essa condição como a do homem natural, né? A pessoa que permanece separada da verdadeira vida que vem de Deus é chamada de homem natural. Muito bem. 1 Coríntios 2,14 nos traz o seguinte conceito. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Isso a gente já sabe, né? Pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, queridos, o Senhor, ele só se comunica comigo e com você pelas impressões que o Espírito Santo imprime em nossa mente e também pela palavra de Deus. E nós nos comunicamos com o Senhor pela oração. Então, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Do contrário, se não for assim, é loucura. As pessoas pensam que é loucura. O homem natural, estamos tratando aqui do homem natural sem o Senhor. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive neste mundo pensando raramente em Deus ou até mesmo sem pensar nele. Diferente do homem natural, que vive alheio às coisas espirituais, existem outros dois grupos que estão presentes dentro da própria igreja. À primeira vista, podem parecer semelhantes. Por quê? Porque o seu exterior pode agir semelhantemente. Mas há entre eles uma diferença profunda e decisiva. E que diferença é essa? A maneira como se relacionam com o Espírito Santo, com a terceira pessoa da divindade. Então, algo que sempre me incomodou na minha vida espiritual era o fato de eu frequentemente cair nas mesmas faltas, pecar nos mesmos aspectos. E eu me perguntava por que isso acontecia. E o Senhor Deus foi me apresentando alguns estudos, algumas palestras que foram abrindo, fazendo assim, olha, eu estava assim, e foram abrindo os meus horizontes e eu comecei a perceber coisas na minha vida, não na vida de ninguém, que estavam em desarmonia com aquilo que o Senhor tinha sonhado para minha vida familiar, para minha vida relacional de uma forma geral. Os homens carnais e espirituais estão na igreja, é isso que a gente não pode esquecer. Os homens carnais e espirituais estão na igreja, né?
Esses dois grupos aparecem descritos em 1 Coríntios 2 e 3, em Romanos 8, de 1 a 17, em Gálatas, capítulos 5 e 6. É importante notar que o critério usado para diferenciá-los é o relacionamento com o Espírito Santo. Tudo isso porque Deus estabeleceu o Espírito Santo como o único elo entre o céu e a terra. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos ler, por gentileza, Mateus 12, 32. Mateus 12, verso 32 diz assim: E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. É o próprio Cristo falando, né? Então, o único elo entre o céu e a terra é Cristo por meio de seu representante, o Espírito Santo. Abrindo aspas aqui, o coração tende a estar aberto à influência do Espírito. Do contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Então, como é que a gente obtém a bênção de Deus? Nós obtemos a bênção de Deus quando o nosso coração, e coração é mente, quando o nosso coração está aberto à influência do Espírito. Entre esses dois grupos que convivem no mesmo ambiente religioso, encontramos aqueles que vivem uma experiência genuína com Deus. Esses são os cristãos espirituais. Paulo descreve de forma clara as características desse grupo, revelando que sua vida é guiada pelo Espírito e seu entendimento é moldado pela mente de Cristo. Olha que coisa linda! A mente de Cristo, ela habita, ela começa a tomar conta da mente de uma pessoa que é guiada pelo Espírito, que é um cristão espiritual. Então, isso me impactou muito quando eu comecei a escrever esse livro e eu estava escrevendo esse trecho, é exatamente isso. Isso aqui era o que é o que Deus tinha me ensinado a respeito da minha e da sua caminhada, como ela precisava ser. Que uma vida guiada pelo Espírito tem também a sua mente moldada pela mente de Cristo. E vamos então agora, nós já vimos sobre o membro carnal na igreja. Vamos ver o membro espiritual na igreja. Vamos refletir sobre as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, 15 e 16, que diz o seguinte: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Perdão, por que ele não é discernido por ninguém? Porque as coisas espirituais, para os que são carnais, os que são o homem natural, são loucura, porque o que é espiritual só é discernido espiritualmente, como nós lemos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Queridos, foi Paulo que disse isso. Que ele, ao escrever a carta aos Coríntios, ele estava dizendo aos coríntios que haviam realmente se convertido e estavam testemunhando da sua fé. Ele disse: Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós pensamos como Jesus, sentimos como Jesus, falamos como Jesus, agimos como Jesus. Já pensou isso? A vida toda é regida por Cristo, né? Esse é o alvo meu e seu, de todo cristão. O homem espiritual é aquele que vive em plena comunhão com Deus, sendo guiado e transformado pelo Espírito Santo. Ele não é um cristão apenas de nome, mas alguém cuja vida manifesta os frutos do Espírito. Seu relacionamento com o Espírito Santo é o critério que o distingue de um cristão autêntico, como um cristão autêntico, né? Então, não é um cristão apenas de nome, mas alguém cuja vida manifesta os frutos do Espírito. E que frutos são esses? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou temperança.
são 9 frutos, né? Nós estamos num processo maravilhoso de estabelecer na nossa vida, por meio da submissão e do aprendizado, porque é Deus quem nos ensina por meio do seu Santo Espírito. O Consolador, ele é o nosso professor. Então, estamos sendo formados pelo Espírito Santo, ou para nós sermos amigos de Cristo eternamente, ou não. Então, um cristão autêntico demonstrará que a sua vida ela é regida pelo Espírito Santo e ele aprimorará cada um dos nove frutos dia a dia na sua vida. Cristo não é apenas um ideal distante em sua vida, ele é o centro de tudo, aquele que governa cada pensamento, decisão e ação. O homem espiritual entregou completamente seu coração a Jesus. E essa entrega não foi um evento isolado no passado, mas uma experiência diária, renovada a cada dia pela renúncia do eu, isso é chave. Pela renúncia do eu e pela submissão ao governo de Cristo. Não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Por mais que eu não queira, eu me submeto. Esse é um cristão que está lutando para deixar de ser carnal para ser espiritual. Na mensagem à igreja de Laodiceia, esse cristão é identificado como quente, aquele que mantém o fervor espiritual real e vivo. Na parábola das 10 virgens, este cristão, ele é representado pelas virgens sábias, que possuíam azeite suficiente para a vinda do noivo. Que esse azeite é um símbolo do Espírito Santo habitando abundantemente no coração. Contudo, nem todos os que estão na igreja vivem essa realidade espiritual. Há aqueles que, apesar de parecerem comprometidos externamente, ainda não experimentaram uma entrega plena ao Espírito Santo. Olha só esse parâmetro. Apesar de externamente, na visão de todos os de fora, a pessoa parece comprometida externamente, mas o seu testemunho vivo e real demonstra que não houve uma entrega plena ao Espírito Santo, né? Então, perdão, a Bíblia também descreve esse grupo chamando-o de cristãos carnais e sua condição espiritual exige atenção e discernimento. Então, vimos o homem natural, corrigindo o que eu havia dito, que eu disse que era o carnal. Vimos o homem natural, vimos o homem espiritual, agora o membro carnal na igreja. E nós, só recapitulando, todos esses estão na igreja. Então, vamos lá. Um indivíduo pode ser membro da igreja por muitos anos, pode participar ativamente das atividades religiosas e ainda assim ser um cristão carnal. A frequência à igreja, o conhecimento teológico, dominar profecias com os mínimos detalhes nos cálculos proféticos, ou mesmo envolvimento em ministérios, olha aí o alerta, não são por si só evidências de uma vida espiritual genuína. Então, fazer parte de um ministério de sustento próprio, seja ele qual for, frequentar a igreja sábado, domingo, quarta-feira, ter um conhecimento absurdo da Bíblia, impactante, impressionante, não é evidência de que a pessoa tem uma vida espiritual genuína. O verdadeiro critério para isso é se a vida é governada pelo Espírito Santo ou se a vida é dominada pela carne. Não é claro isso? Se ao examinar sua própria condição, você perceber que tem vivido como um cristão carnal, não se desespere. Nem endureça o seu coração. Pelo contrário, alegre-se, pois essa percepção já é um chamado do Espírito Santo para uma mudança imediata. Vamos pausar rapidinho aqui. Olha só, isso daqui era uma angústia de alma, que de tempos em tempos ela acontece comigo, não sei se acontece com você, né? Perceber a nossa real condição, o que a gente continua pensando, o que a gente continua sentindo, né? Senhor,
Eu continuo dessa forma, Senhor, porque aqui estou eu lutando contra isso novamente, né? Uma falha, um pecado, uma fraqueza, enfim, né? Então já é um chamado do Espírito Santo para uma mudança imediata quando a gente tem essa sensação de que algo não vai bem. Queridos, isso é maravilhoso. Já pensou se a gente não sentisse nada? Já pensou se a gente não sentisse nada? Aí sim seria uma posição extremamente perigosa, espiritualmente falando. Mas enquanto nós sentimos o incômodo e a necessidade, perdão, e a necessidade de estar com Jesus, de estar sendo transformado pelo Espírito Santo constantemente, então, quando a gente não sente mais isso, é perigoso, mas enquanto a gente sente, então a gente está caminhando na direção correta. O maior perigo do cristão carnal não está em sua condição atual, mas em sua falta de discernimento espiritual para reconhecer esse perigo. Entendeu? Reconhecer a sua condição. Quando o cristão professa, ou seja, apenas de boca, quando ele professa ser cristão, mas a sua vida está em desarmonia com a sua profissão de fé, então isso é extremamente perigoso e eu diria até mesmo fatal, né? Então muitos desconhecem sua real situação e anseiam por uma vida de fé mais profunda, mas não sabem como alcançá-la. A gente vai estudar aqui. O que significa ser carnal? Significa que a pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Também significa que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo ou não está cheia o suficiente. Lembra das virgens loucas, das virgens imprudentes ou nécias? Elas não estavam cheias do Espírito Santo o suficiente. E nos tempos em que nós estamos vivendo, isso realmente é um perigo para a nossa salvação. Muitos pensam que esse grupo é constituído apenas de pessoas que vivem pecado aberto, declarado, mas existem variações de pecado dentro deste grupo. Vamos avançar. Podemos ter grande conhecimento da Bíblia e mesmo assim não ter crescido espiritualmente. Você já teve essa sensação? Ou você conheceu alguma pessoa assim? Que você isso aconteceu já comigo. Nós morávamos na nossa cidade natal e tem 6 anos que nós, perdão, que nós nos mudamos para cá, para o interior de São Paulo. E eu sempre ia na minha cidade natal por questões familiares. E algumas pessoas estão espiritualmente, pelo menos por seu testemunho, exatamente da mesma forma como elas estavam quando a gente se separou há 6 anos. Entende? Então, o crescimento espiritual depende de nossa entrega total a Jesus e da vida contínua no Espírito Santo. Precisa haver crescimento no conhecimento da verdade, senão a gente fica estagnado e o inimigo começa a sugerir coisas para nos afastar ainda mais do Senhor. Então, vamos lá. Muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual. Isso é maravilhoso. Lembra da parábola do joio e do trigo? O joio, neste tempo de graça, ainda está tendo tempo e oportunidade para se tornar trigo. É exatamente isso daqui, ó. Cristãos carnais insatisfeitos com sua vida espiritual, então desejam mudança. Muitos cristãos carnais estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido ou considera que tudo exige muito esforço. Ah, tem que abrir mão disso, é muito difícil, é muito sacrifício, não consigo, né? Já ouviu? Até mesmo a gente falando, ou vocês mesmos, né? Ouvindo alguma pessoa. Terceiro ponto, outros cristãos carnais se acostumam ou aceitam essa situação e ficam satisfeitos em serem carnais.
Talvez eles digam, nós somos pecadores e não podemos mudar mais nada. Nós vamos pecar até Jesus voltar, então não dá para fazer muita coisa. Entende? Se acostumaram com a sua condição. Outros cristãos carnais podem até ser muito entusiasmados. Eles se alegram por ter conhecido as verdades da Bíblia. Não é verdade? Lembram da parábola do semeador? A semente que caiu entre espinhos, ou então a semente no pedregal. Então, podem ter aquela alegria inicial, uau, reconhecendo que a verdade é verdade, né? Se alegram por ter conhecido as verdades da Bíblia, mas, não é? Quinto ponto, cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocupar posições de liderança na igreja. Você já pensou nisso? Que um cristão carnal pode estar liderando o rebanho de Deus? Eles podem até fazer grandes coisas para Deus, não é verdade? Um cristão carnal pode fazer grandes coisas para Deus, sim. Pode doar uma quantia para construir uma igreja. Isso é fazer grandes coisas para Deus. Mas e a sua vida pessoal? Como está com o Senhor? Entende? Olha o que diz, o que o Senhor diz destes cristãos carnais. Está em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura... Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. É isso que o Senhor vai dizer para os cristãos carnais. Nós não podemos estar nesse grupo. Qual é o problema, então? Jesus diz claramente que não os conhece. Eles não tinham uma comunhão verdadeira com Cristo. Eles tinham apenas o quê? Uma aparência de conexão com Jesus. Entende? Mas não tinham comunhão real, verdadeira com Cristo. Ou a entrega de vida não aconteceu, ou essa entrega de vida não foi mantida. Jesus não viveu por meio do Espírito Santo no coração deles, e por isso não tinham um relacionamento pessoal com ele. Assim pode haver uma aparente conexão com Cristo. Então, quando o cristão carnal ele rejeita Cristo por meio de rejeitar os apelos do Espírito Santo, né? É perceptível que esse cristão ele não tinha, nunca teve um relacionamento pessoal, queridos. É intimidade com Jesus, intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ter em mente, que essa intimidade ela leva à conversão de vida em todos os aspectos. E como saber se Cristo está em nós? Como é que eu e você sabemos? Vamos lá. O espírito contrário ao de Cristo, essa citação é fortíssima. O espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que se possa fazer. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência. Olha só, como nós negamos a Cristo. De que forma isso acontece na prática? Os homens podem negar a Cristo pela maledicência. O que é maledicência? Falar dos outros quando eles não estão presentes. E falar mal, difamar, né? Maledicência, fazer comentários maliciosos. Nós desonramos a Cristo por conversas destituídas de bom senso, por palavras inverídicas ou descorteses. Podem negá-lo, esquivando-se as responsabilidades da vida, pela busca dos prazeres pecaminosos. Podem negá-lo, conformando-se com o mundo. Podem negá-lo por uma conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas,
por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em pensamentos sombrios. Olha só, essa última parte é impressionante. Deixar-se, como é que uma forma de nós desonrarmos a Cristo é deixar-se estar em pensamentos sombrios. Queridos, nós dominamos o nosso pensamento. E eu assisti recentemente uma palestra, um estudo em que um jovem senhor adventista, ele disse que nem todas as vozes, nem todos os pensamentos são os nossos pensamentos. O inimigo pode sugerir pensamentos de forma sutil, suja e sorrateira. Então, precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós não podemos ficar em pensamentos sombrios, como, por exemplo, julgar o nosso próximo, não é? Tudo isso que nós lemos declaram que Cristo não habita com essa pessoa. É importante destacar que, por meio da vida no Espírito Santo, podemos ser libertos de tudo isso. Disso quê? Disso aqui, ó. Maledicência, conversa destituída de bom senso, palavras inverídicas ou descorteses, esquivar-se as responsabilidades da vida pela busca dos prazeres pecaminosos e assim por diante. Então, contudo, tudo isso pode ser mudado pela graça de Deus. A condição do cristão carnal não precisa ser permanente. Não existe isso, estamos ainda sob a graça. Então, não precisa ser permanente. Há esperança. Há um caminho de restauração e verdadeira vida espiritual. E esse caminho começa com um passo decisivo. Qual é esse passo? A entrega total a Deus. Por isso, agora avançaremos para um ponto essencial em nossa jornada e a gente finaliza com isso. Por que é tão importante entregar-se completamente ao Senhor? É isso que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. Então, por que é tão importante entregar-se ao Senhor? Essa é a pergunta que todos nós precisamos estar meditando nela. Por quê? Por que é importante eu me entregar momento a momento ao Senhor? Então, meus queridos, no nosso clube de leitura, nós vamos, se você tem o livro aqui, ó, Guiados pelo Espírito, se você tem o livro, a minha sugestão é que você leia, você pode fazer no seu devocional, fazer a sua leitura marcando, meditando, orando a respeito do que está lendo, e na semana que vem, na quinta-feira, eu vou lá no grupo, vou avisar o horário em que eu vou abrir o grupo para você expor aquilo que você julga que foi o seu aprendizado desse capítulo. E aí depois a gente fecha o grupo e aí na quinta-feira à noite nós vamos passar para os próximos capítulos. Nós vamos ler 2 ou 3 capítulos porque eles são bem curtinhos e eu só pego as partes principais. Tá bom? Nós vamos orar agora. E depois da oração, se você tiver alguma contribuição a fazer, é só levantar a mãozinha aí que a gente abre o seu microfone para você se expressar. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor, após a leitura deste capítulo, de trechos dele, temos plena convicção, Senhor, de que o Senhor deseja que nós sejamos fortes, nós sejamos vitoriosos sobre todo o pecado, sobre todas as fraquezas espirituais. Nos ajude, Senhor. Não queremos ser cristãos carnais, mas queremos ser cristãos realmente transformados e guiados pelo Espírito Santo. Obrigada por essa leitura, por essa oportunidade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.